Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Merece um Brinde, esse espaço aqui maravilhoso que a gente compartilha com outras mulheres maravilhosas, cada uma com uma potencialidade, e a gente traz aqui na mesa assuntos relacionados ao nosso dia a dia, a longevidade, a saúde, a beleza, a negócios, tudo relacionado a gente, mulher madura, mulher que está aí nos seus 40, 50, 60 ou mais. Então, seja muito bem-vinda a mais um episódio maravilhoso que a gente vai começar aqui agora com uma convidada extremamente especial. Mas antes de apresentar ela, eu já quero pedir para que você siga a nossa página aqui, siga @Tears Cosméticos no YouTube, no Instagram. E também, se você gostar aqui de todo esse episódio, dê o seu ok aí nesse episódio, aqui nesse vídeo. Ajuda bastante a gente a chegar em mais lugares, chegar em mais mulheres com assuntos de profundidade, assuntos de interesse de todas nós. Então, é isso. Eu quero apresentar aqui a minha convidada para lá de especial, a Magda de Paula. Ela que eu tenho, assim, uma imensa alegria, né, de receber aqui no nosso Merece um Brinde, uma mulher que dedica a vida dela a entender pessoas, desenvolver lideranças, transformar as organizações. A Magda de Paula é psicóloga pela PUC Goiás, mestre em gestão da qualidade pela Unicamp e especialista em gestão da qualidade total. E ao longo da trajetória dela, ela construiu uma carreira muito sólida, ajudando empresas e líderes. Trabalha muito com mulheres também, né, Magda? Sim. A crescer com mais consciência, qualidade e humanidade. Ela é sócia proprietária da Explain. Ela acompanha de perto um movimento cada vez mais importante, o de mulheres que empreendem, que lideram e que constroem impacto, muitas vezes enfrentando desafios, por vezes invisíveis, crenças muitas vezes limitantes e sensação constante de precisar provar o valor, né? Bem-vinda à maturidade feminina, né? Hoje a gente vai conversar sobre empreendedorismo feminino, liderança, autenticidade e os caminhos para construir impacto real nas empresas e na vida. Magda, uma alegria imensa te receber aqui. Você sabe o tanto que eu te admiro e a gente poder conversar aqui nesses minutos aqui como a gente pode ajudar tantas mulheres que estão aí do outro lado, que têm muitos desafios, como todas nós. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Prazer enorme poder estar aqui. Vocês não têm ideia do orgulho que eu tenho dessa mulher. Afinal de contas, eu fui escolhida como mentora executiva, que é o meu trabalho, para poder mentorar a Ju em uma etapa da sua vida. E eu tenho um orgulho enorme de ver o seu desenvolvimento, o seu crescimento, esse potencial feminino que estava latente e que hoje está construindo uma nova história. Obrigada. Maravilhoso estar aqui contigo. Obrigada. Muita gentileza sua, muito bom. Magda, antes da gente partir assim para a primeira pergunta, falar aí sobre liderança, empreendedorismo, eu queria começar assim pela sua história, que também é uma história de liderança, de empreendedorismo, né? Então, assim, como que começou essa sua jornada profissional? Como que você chegou até aqui? Imagino que deve ter tido muitos desafios. Então, como que começou tudo isso? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou de Goiânia, né? Eu nasci aqui, mas eu me criei em uma cidade pertinho daqui, em Umas, né? Minha família morava lá e na época não tinha muita condição na cidade. E como garota do interior, acredite ou não, Ju, eu era extremamente tímida. Nossa! Extremamente tímida. Quinta filha, né? Nós somos 6 irmãos ao todo e eu era a mulher caçula. Né? E aí o que acontecia? Meus irmãos sempre unidos entre eles e eu lá mais afastada. E meu pai era uma pessoa muito brava, muito rigorosa. E aí o que eu fazia? Eu fazia de tudo para poder não chamar a atenção de ninguém. Então o que eu mais fazia era me esconder. E isso foi até meus 11 anos de idade. Vim para Goiânia e em Goiânia vim para estudar, né? E eu tive uma situação muito difícil e que foi, na verdade, uma virada de chave para mim. Eu vim morar na casa de tios, né? Principalmente porque eu ficava junto com uma prima que era da mesma idade, que moraria com ela e estudaria. E foi a pior fase da minha vida. Foi o meu grande desafio, aonde eu tive que foi ali que eu descobri a minha força. Eu recebi um bullying dela muito grande. Eu sofria um bullying muito grande. De todas as formas. Enfim, isso chegou o dia do basta, né? Do chega, né? E foi muito importante para mim fazer essa virada e eu pude me descobrir que eu poderia falar, que eu tinha voz, que eu poderia dizer o que eu achava.
né? Então, ao mesmo tempo, eu tenho uma gratidão por essa prima. Porque se talvez ela não tivesse feito como fez, talvez eu ainda estava num desenvolvimento mais lento, né? Fui funcionária de empresas por 10 anos, me formei em psicologia e depois eu fui para a área de gestão, na área de consultoria. A minha transição, que é uma coisa que eu acho que é interessante e importante, principalmente nós estamos falando com empreendedoras, foi algo que foi construído, né? Eu fiz o curso de gestão da qualidade, não sabia nem para que era, mas sabe aquela coisa de ter uma oportunidade de aprender? Aí já fica aqui a primeira dica para você, mulher. Às vezes aparece para você um curso, você não sabe exatamente do que é, mas é algo que te chama atenção. Conhecimento não tem limite. Conhecimento sempre vai ocupar um espaço especial para o seu desenvolvimento. E eu ganhei esse curso, primeiro curso de gestão da qualidade no estado de Goiás. Eu era diretora da ABRH Seccional Goiás na época, e aí, como diretora, ganhei, jurava que era um curso no final de semana, era 1 ano e meio de gestão da qualidade. Em 1992, eu aprendi com os grandes papas da qualidade. E aí eu era funcionária de empresas e na empresa que eu estava trabalhando veio o Programa de Qualidade da General Motors. Quem quer aplicar? Caramba. Eu quero, eu estou estudando esse negócio. Faltavam 6 meses para eu terminar. Aí comecei a implantar, ou seja, eu tinha teoria e eu tinha a prática. Então, mais uma vez, eu levantei a mão e eu disse, deixa comigo. Não vou te dizer que eu estava com toda a coragem do mundo que eu teria hoje. Manda para mim, não. Tremendo, morrendo de medo. Mas eu sentia que eu queria fazer, né? A partir disso, fiz, implantei. E aí o Sebrae, depois de 1 ano, foi atrás dos alunos dessa turma para poder implantar o programa Sebrae de Qualidade Total para micro e pequenas empresas. Eu falo que o Sebrae foi minha grande casa. Fiquei 12 anos com o Sebrae e fiz a minha transição profissional. Eu trabalhava, enquanto não tinha ido para o Sebrae, eu estava começando a dar treinamentos lá e eu ainda era funcionária, 44 horas semanais. Funcionária, inclusive sábado, né? E eu trabalhava com consultoria, dando treinamento 1 vez por semana e trabalhando para consultoria quando? Horário de almoço, né? À noite, finais de semana. Então, uma loucura. Isso foi em 94. Janeiro de 95, eu abri minha empresa de consultoria e a partir de então, né? É história. Tá? Então, esse é um pouquinho da minha virada. E que, assim, eu tive que ter, em vários momentos, tomadas de decisões específicas para poder dizer o que você quer. E uma coisa que é importante é assim, eu não sabia que existia esse mundo de consultoria, eu não tinha noção, eu jurava que eu ia ter, acreditava que eu ia ter uma carreira executiva, né? Mas apareceu a oportunidade. E o que eu fiz? Eu acreditei e construí uma história. Nossa, é muito interessante essa sua fala, porque assim, a gente muitas vezes, às vezes a gente corre de problema, né? Sim, Eu dou aula para pós-graduação também, eu falo muito isso para o pessoal da indústria farmacêutica, cosmética. Muitas vezes eu vejo pessoas profissionais assim que tá correndo de problema. Eu falo, gente, problema é uma grande oportunidade de você demonstrar que você pode mais. exatamente. Como que dentro de uma empresa, o seu diretor, enfim, vai ter uma certeza de que você aí sabe, né? Você tem condição de tomar ali uma certa... crescer ali dentro, né? Se você não pega os problemas para si. Sim. Né? Então, assim, encarem os problemas como uma grande oportunidade de crescimento, de mostrar que você pode mais. Eu até digo mais, Ju. Falando agora de liderança, eu sempre digo o seguinte: qual é o papel de um líder? Raciocina comigo. Dentro de uma atividade, de uma empresa, eu tenho as atividades para serem executadas. Eu tenho um conjunto de atividades que são os processos. Se cada pessoa, raciocina comigo, se cada pessoa sabe sua atividade, sabe as suas entregas, por que eu preciso do líder? Por que eu preciso de um gestor? Exato. Infelizmente, é porque muitas vezes as pessoas não fazem, existem problemas de recursos que às vezes não chega na hora daquela atividade. Ninguém tem esse problema aí, né, gente? Então, quem é que ajuda a resolver isso? Se o colaborador sair dali do trabalho dele para poder correr atrás de tudo isso, vai acumulando cada vez mais. Então, o líder é aquela pessoa, não é que vai ser o serviçal dele, não. Ele articula
para que as coisas ocorram. Então, ele tem que ser uma pessoa que verdadeiramente corre atrás dos problemas e Exato. que transforma esses problemas, não em problema, mas em desafios. E é muito interessante falar sobre, já pegando a parte da liderança aí também, problemas junto com liderança, e a mulher no meio disso. Uhum. Porque, poxa, a mulher tem uma potencialidade, e vamos combinar, né? A gente vive resolvendo problema o tempo todo. O tempo todo. Problema de filho, problema da casa, problema do marido, de saúde, e ajuda um, ajuda o outro. E como que é essa potencialidade feminina de resolver problemas dentro do ambiente corporativo? E como que isso entra ali, que pode ajudar essa mulher ali que tem cargo de liderança, ou mesmo uma empreendedora que já é a líder da própria empresa, ou quem está querendo ser uma líder aí dentro de uma organização. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, Ju, esse já é o programa default que já vem com a gente. Muito bom. Quando nós, desde pequenas, a gente, qual é a brincadeira? A brincadeira de casinha. Aí a gente vai construir a casinha, aí a gente vai separar quem é que faz o quê, né? Faz a interação, tem as brigas e lá na casinha a gente já resolve os problemas. E conforme a gente vai crescendo, a articulação da casa, a organização do lar, o fazer compras, tudo isso é o quê? É gestão da casa. Então, se você é mulher e está me ouvindo aqui, está com dúvida se vai empreender ou não, primeiro eu quero que você avalie quais atividades hoje você controla, você acompanha e monitora na sua casa, na sua vida pessoal. Qual é a sua preocupação e como que você age em relação ao futuro dos seus filhos, em relação ao apoiar o teu marido, companheiro, companheira, seja quem for que estiver do teu lado. Qual é o seu papel? Nesse momento, você está fazendo a gestão. Então, naturalmente, a gente já tem isso como default. E tem uma coisa, mulher que, se você pega toda mulher, a hora que você entra assim, uma roda de mulheres, a gente senta, tem um probleminha. Às vezes a gente briga para quem vai começar primeiro. A gente já quer pegar pra gente, né? Porque faz parte. Nós somos solucionadoras de problemas, naturalmente. Então, quando ela vem para o mundo corporativo, eu vou te dar, inclusive, te contar uma história de um case que eu fiz recentemente. Eu sou mentora de executivos. Então, eu fui contratada por uma empresa, que é um grande grupo, e o dono da empresa queria trazer a mulher dele para se tornar diretora. A mulher dele já participava da empresa, só que ela atuava muito na área, ela tinha um emprego na área pública, ela era professora, e ela ia se aposentar. Na empresa ela já atuava ajudando nas confraternizações, ajudando em uma e outra coisa. Ela não atuava como diretora. Mas, ao mesmo tempo, ela estava o tempo todo lá na empresa, o dia todo. Vira e mexe, ela aparecia lá para alguma coisa. E tinham coisas que as pessoas precisavam e falava com ela. Indiretamente, ela já estava na empresa. Só que essa postura não é correta. Por quê? Porque quando a mulher vai para a empresa e ela é a proprietária, ela é dona e ela vai ser diretora, a primeira coisa que nós fizemos foi definir o cargo dela. Ela não pode ser diretora geral. Exato. Faz tudo. Faz tudo, Né? exatamente. Porque o que começou? Ela falou, não, eu já sou diretora, eu já estou aqui. Apareciam problemas comerciais, apareciam problemas administrativos. Tudo pegava pra ela. Ela pegava por quê? Porque nós somos resolvedoras. A gente quer resolver. E ela com a maior boa vontade. E ela não estava errada no sentido da vontade dela. Mas ela estava errada no cumprir o papel dela. Que, na verdade, ela não sabia qual é. Então, a primeira coisa que a gente precisa em uma empresa, se você trabalha com um sócio, uma sócio, marido, família, seja quem for, definir qual é o seu papel. Qual é a área que cabe a você. Porque quando a gente tem 2 pessoas, 3 pessoas olhando a mesma coisa, ninguém olha nada. É o deixa que eu deixo. Exato. Né? É como no jogo de dupla de vôlei, o que acontece? Né? Quem está jogando lá, né? Quem vai rebater fala, deixa, né? Seja vôlei, seja tênis. A pessoa que vai na bola fala, é a minha bola. Né? Então, por isso ajudou bastante o trabalho dela. Né? Ela foi para a área ambiental e projetos sociais. Ela gostava disso. Olha só. Então, ela passou a ser a pessoa representante da empresa para esse trabalho, inclusive fazendo encontro das mulheres. Ela faz um encontro maravilhoso, né? E que está ajudando consideravelmente o setor onde a organização atua. Entendi. Mudou completamente a postura.
Exato. né? E olha essa questão do deixa comigo, né? Uhum. E isso também é muito importante. Eu falo que é fincar a sua bandeira, né? Isso. Quando você tem ali um cargo bem definido, uma função bem definida, você é vamos dizer, é o dono daquela parte ali do todo, né? Exatamente. Então, é você pegar aquilo ali para você mesmo e falar, opa, peraí, isso daqui é meu, deixa que a bola é minha, É. essa bola é minha, né? Então faz todo sentido. Essa questão de mentalidade, né, da mulher dentro da empresa, eu me lembro que quando a gente esteve junto há muitos anos atrás, nesse processo, eu era muito esse perfil, e olha que eu era muito jovem ainda, eu acho que eu tinha acabado de casar, não tinha filhos, e eu era essa pessoa que pegava os problemas todo para mim. E eu tinha muitos problemas por isso, Sim, você lembra? sim, demais. Então, eu lembro de uma passagem sua que você me falou assim, Juliana, você já parou para pensar que não existe problema? Eu, como assim, Magda? Não existe problema? Sim, se existe um problema e cabe a você resolver, você vai lá, resolve, ele deixa de existir. Se existe um problema que não cabe a você, esse problema não é seu. Então, assim, eu achei essa sua fala maravilhosa. Eu já falei isso em alguns outros Aham. momentos e eu acho isso fantástico, porque coloca a gente no lugar certo. Uhum. E porque quando a gente tenta resolver problema que não é nosso, e aí eu acho que tem duas vertentes aí importantes, né? Primeiro, você saber o que é seu, o que não é, você saber Isso. identificar. E depois você literalmente não é largar de abandonar, né? Você pode até se disponibilizar ali, ajuda, ó, tô aqui se você precisar de alguma coisa, mas tipo, eu vou me concentrar no que de fato é meu, né? Exatamente. E senão você acaba tendo problema dentro da corporação, como estava Uhum. acontecendo comigo na época, por estar tentando resolver problema que não é da sua alçada, né? Então, Exatamente. isso acontece muito assim também. Não é só eu acho que Com hoje essa certeza. lição eu aprendi. E eu fico orgulhosa de ver que Ah, você percebeu isso, percebi. né? Porque o que que acontece? Se você tem aquele problema e ele está na tua frente lá, analisa. A primeira coisa que você tem que fazer, vem cá, é meu papel? Isso está relacionado a mim? Porque o problema, se ele tem um problema, vamos buscar a solução. Ele desaparece. Agora, não tem esse problema ali, eu vou analisar. Peraí, não tem solução, mas esse problema não tem solução porque ele é de outra pessoa? Ele é de outra pessoa. Então, repasse. E esse é um ponto que muitas vezes a mulher tem dificuldade. Porque como a mulher é resolvedora, e nós somos resolvedores, estou falando mulher e estou falando de mim, Uhum. né? Para mim também, abrir mão de alguma coisa não quer dizer que eu sou incompetente. É o Exato. contrário. Eu estou valorizando a competência de quem vai resolver. E Uhum. aí ele fica muito mais satisfeito e fala: Nossa, você não me atropelou? Né? E com isso você cria uma parceria e você pode, inclusive, dar sugestões. Olha que maravilhoso. Exato. Né? Então, Muito bom. esse é um grande desafio. Olha, nossa, muito bonito. Isso dá um corte bom, hein? E aí, agora vamos pensar no seguinte: a gente está falando de uma mulher que já está dentro de uma empresa. E uma mulher que está querendo empreender agora. Agora vamos Uhum. falar com essa mulher que está Aham. aí na indecisão, está querendo empreender, fazer alguma coisa nova. O que que de mentalidade você acredita que é fundamental para ela desenvolver? Assim, como que tem que ser o comportamento, a mentalidade dela para entrar num negócio novo? Assim, o que que Uhum. você diria de uma Uhum. forma geral? A primeira dica que eu dou é assim: quando você vai escolher o seu negócio, você precisa fazer um plano de negócio. Muitas vezes você tem aquela ideia apaixonante. Sabe quando o que que acontece com a gente quando a gente está apaixonada? A gente não enxerga direito. Perfeito. A gente considera que tudo é maravilhoso. E quando aparece um pequeno defeitinho, isso eu vou resolver logo. Dentro dos planos, dentro do negócio também é assim. Então, o que que você precisa? Materializar. É maravilhoso. Se você já tem a paixão, esse já é o primeiro ingrediente. Não é que eu não posso estar apaixonada, é fundamental. Você tem que Sim. ser atraída, tem que sentir que aquilo é importante para você. Agora, viu que aquilo eu quero investir, é algo que eu quero trabalhar nisso? Olhe como um negócio. Se você não olhar para ele como um negócio que precisa ser rentável, não adianta que ele não vai ter sucesso.
Então é preciso ter estrutura. Num plano de negócio você vai definir qual é o teu negócio, o que que você faz, para quem e o que que é exatamente que vai, quanto vai lucrar, o que que você vai ter de custo, o que é que você vai precisar de estrutura, você vai Quem são precisar os de seus funcionário, concorrentes? quem são Como os que é seus seu concorrentes, mercado? cenário hoje, onde você vai É. ficar, se vai precisar fazer online, se vai fazer presencial. Ah, Magda, mas é muita pergunta. Claro, são tomadas de decisão. E vou te dar um exemplo recente que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma mentoria, uma esposa de um executivo também, cliente meu. E aí o que que acontece? Uma pessoa maravilhosa na profissão, ama o que faz. Ama o que faz. Só que o que ela faz hoje, ela tem uma vida totalmente diferente. Porque o marido dela proporciona a ela uma condição aonde ela pode, digamos, curtir um pouco mais a vida e não se Uhum, cobrar tanto. uhum. E aí, mas ela falou: não, mas eu tenho minha profissão e eu tenho que fazer a minha profissão seguir. E aí, o que que acontece? Ela fazendo a profissão dela, né? Uma excelente profissional, né? Dentro do trabalho dela, ela de repente viajava. Como é que ficavam os clientes dela se era uma prestação de serviço, Isso. né? Hum. E aí eu coloquei ela para poder fazer conta e para poder fazer plano, e ela não fechava o plano, e ela não queria fazer conta, e N dificuldades, e o marido chamando, oportunidades maravilhosas para ela fazer. Uhum, E aí o uhum. que que ela voltou de uma última viagem e falou? Magda, eu fui fazer a lista dos meus clientes e eu percebi quanto cliente eu perdi nos últimos anos, porque eu não estava aqui. E Olha. ficar recuperando e dando desculpa para essas pessoas é muito ruim. Falei para ela: olha, não quer dizer que você não pode empreender, tendo uma vida com teu marido, mas você tem que ter uma gerente aqui. Só que ela é centralizadora. Centralizadora. E ela falou: não dou conta. Uhum. E a pergunta é: o que você precisa hoje? Então, se você é empreendedora, precisa identificar o que você precisa hoje na sua vida. E o que ela precisa é algo que a faça feliz. Ela não vai deixar de fazer algo, ela não vai deixar de empreender. Só que ela vai fazer isso de uma maneira mais leve. Algo que ela possa ter um compromisso, onde ela possa entregar e Sim, que ela não se prejudique e não prejudique os seus clientes. exato. E isso tudo é possível. Então, planeje. Só o fato de fazer o plano de negócios foi a chave de virada para ela ver, não é isso. Vai mudar muito a minha vida, porque tem isso também, né? Eu estou disposta a ter Porque essa mudança. empreender, Ju, eu sempre falo assim, não é brincar de casinha mais. Exato, Empreender envolve vidas. exato. Cada pessoa que está lá contigo tem uma família, Uhum. tem um núcleo que depende desse núcleo empresarial que você está montando. E se eu sou uma colaboradora, está contigo e vê que aquilo não tem futuro, por que é que ela vai ficar? Né? Exato. Então, como você vai atrair pessoas com você? Ah, então, é preciso olhar para o seu negócio, se apaixonar por ele e cuidar dele enquanto negócio. Exato. E não simplesmente com a paixão. A gente não pode deixar só o romantismo, né? E Eu falo que é você tem que ter essa paixão que vem do romantismo, mas você tem que pisar no chão, exatamente. né? Você tem que ser, eu falo assim que a gente tem que ser capaz de estar lá em cima, sonhando, Uhum. mas a gente tem que descer, colocar o pé no É. chão. E eu acho muito interessante que o plano de negócio, ele, às vezes você não sabe todas as informações e ele é um processo, né? Exatamente. Enquanto você vai fazendo o plano de negócio, obviamente eu fiz, no caso da Tears, a gente vai construindo, a gente vai entendendo, a gente já vai amadurecendo todo, né, todo o negócio em si. Então, não é só fazer um documento para ter um Não, relatório, porque papel aceita tudo, tudo. é uma maravilha, mas é também o fato de você estudar, é um processo de fato de Isso. entendimento, que vai te dar um diagnóstico, você vai fazer um plano em cima daquilo, e aquilo te dá mais segurança. Pô, é esse caminho aqui que eu tenho que seguir. E o quanto Né? você aprendeu? Nossa, demais. Muito, Coisas que muito. talvez você não conhecia. Olha, Exato. você tem que fazer um fluxo de caixa. Exato. Você tem que ver o retorno do seu investimento. Oi? Como assim? Eu não tenho que olhar só o caixa no fim do dia? Não! Nossa, isso é muito importante falar, porque assim, a gente que é mulher, a gente não tem, não tô generalizando aqui, tá, gente? Eu sei que tem mulheres que são fantásticas em Fantástico. E relação a exemplos na área isso. financeira. Opa! Eu, por exemplo, tenho dificuldade, né? Então eu tive que ir atrás de estudar a parte financeira, a parte contábil, né? Parte fiscal, que no Mas hoje você não Brasil aprendeu? aprendi.
aprendi. Ainda tô aprendendo, né? É Porque, isso aí. principalmente a parte fiscal no Brasil, então, meu Deus, que loucura. É isso aí. Mas tem que fazer, faz parte, né, do negócio, né? Tudo são aprendizados extremamente importantes e que fazem a diferença para a mulher empreender, né? Eu Exato. queria só complementar um Pode ponto, falar. Ju, que eu acho maravilhoso, que é assim, eh, a mulher, ao empreender, ela tem que separar 2 coisas. Principalmente porque ela muitas vezes vai empreender, montar uma empresa. A maioria das nossas empresas no Brasil são familiares. Então, uma coisa é a família, outra Nossa, coisa é a empresa. muito importante São isso. 2 sistemas totalmente diferentes. E cada um desses sistemas, Ju, eles são regidos, eles são direcionados por forças diferentes, né? A família, o que move, o que dá vida à família? O amor. Uhum. Por isso que é aquilo que faz. Mesmo quando você está magoado, outro briga contigo, por que que a gente volta? Amor. Laço de sangue. Exato. Isso tem peso, tem Muito. perdão. E sabe o que que umas pessoas fazem? Inclusive mulheres empreendedoras fazem. Como ela é muito carinhosa com a família, ela vai para a empresa e ela é muito Do mesmo carinhosa com jeito. todo mundo. Ela é mãezona aqui, ela quer ser mãezona lá. Primeira coisa, a empresa familiar, ela precisa ser uma empresa da família empresária. E dizem, inclusive, nos estudos, nas pesquisas, que a empresa familiar é a que tem maior propensão a dar certo, porque a tomada de decisão dela, ela é um pouquinho mais demorada, porque tem um cuidado e um amor pelo negócio, Ótimo, legal. tá? Uhum. Agora, a empresa familiar, então, ó, o que segue aqui, o que movimenta, estrutura a família é o amor. O que estrutura e garante a continuidade do negócio, por mais que algumas pessoas não gostem de ouvir, é o dinheiro. É. E tudo bem, né? E tudo bem. Maravilha que é o dinheiro, E gente. nós precisamos nos conciliar com esse Sim. conceito. Se a tua empresa não tem dinheiro, ela não cresce. Ela vai morrer. Uhum. Inclusive, tem pessoas que desfalcam a empresa. Pegam o dinheiro no final do dia, esse dinheiro é meu, esse dinheiro não é teu. Você tem que pegar uma parte para reinvestir e retroalimentar. Por que você tem funcionário lá? Ah, porque eles amam trabalhar comigo. Para de pagar. Para de pagar. Quanto tempo eles vão ficar contigo? Olha, não acho que vai muito tempo, não, porque eles também têm necessidades e vivemos no mundo capitalista. Sim. Essa é a nossa realidade. Então, não é errado isso. E você precisa aprender a lidar com o dinheiro e entender que aqui o que mobiliza é dinheiro. Ah, Magda, então nunca vamos trabalhar com relacionamentos bons? Não estou dizendo isso, não. Só que aqui, tem muitas pessoas que falam assim: ah, nossa empresa é uma grande família. Pode parar. Não é modelo para família. Tá? Para Perfeito. empresa, a gente não tem que misturar o modelo família com empresa. Vou dar um exemplo clássico. Na família, você já ouviu falar de ex-filho? Já demitiu algum pai? Agora, na empresa, a gente demite. E quando você trata todos como família, quando você demite, minha família, você sofre. E muitas vezes uma demissão é uma grande virada de chave para a pessoa Sim. crescer e para a empresa também. Exato. Então, aqui nós temos que tomar as decisões que vão dar crescimento, sustentabilidade, longevidade para o negócio. E quando a mulher aprende isso, é o grande diferencial. Eu brinco que é o the jump of the cat, Adorei. né? É o pulo do gato, né? Então, se ela ficar aqui, ai, coitadinho, não, mas ele, oi, né? Vamos trazer o resultado que é necessário para a organização crescer, sobreviver, frutificar e gerar outras. É isso que vai fazer a diferença. Exato, gente, batendo a real aqui, né? Estamos batendo a real nesse podcast, adoro. Eu falo muito assim nas aulas também que a gente precisa. Tá usando muito essa palavra agora, ressignificar, né? Mas eu Aham. acho que é isso mesmo. A nossa relação com o dinheiro. Sim. Principalmente quando a gente fala de Brasil, a gente tem essa cultura de que dinheiro é sujo, Uhum. né? Vem isso muito enraizado. E não Muitas vezes é. até de uma forma equivocadamente
trazida, colocando como se fosse algo da religião, e não é, porque a Bíblia não fala disso. Não. Mas aqui o que a gente tem que pensar é que o dinheiro ele é muito bem-vindo, sim, desde que seja justo, ético, por que não? Né? Exatamente. E uma empresa, eu ouvi uma frase uma vez que eu levo muito assim, uma empresa que não dá lucro, Aham, ela é um problema social. exatamente. Né? Então, assim, a empresa precisa dar lucro, sim, porque muita gente fala assim, a empresa só visa o lucro. Não, não é só visar o lucro. Talvez essa palavra "e só", né? A empresa tem que fazer Uhum. outras coisas, tem outras Com responsabilidades, certeza. obviamente. Faz ações Né? sociais. Olha a NR1. Exatamente. Olha a NR1. Mas ela precisa dar lucro, sim. Ela precisa Sim. gerar caixa, porque senão não compensa. O dono vai lá, fecha a empresa e coloca ali num tesouro direto, coloca em outro tipo de investimento, porque não Exatamente. compensa. Então, assim, a gente que é mulher, é difícil a gente ter essa chave. E essa sua fala foi, assim, sensacional. Deu esse gancho que eu acho que é muito merecido, tá? Vamos agora entrar numa parte de desafios, assim, que muitas vezes são invisíveis, né? Eu tive um pouco disso em alguns momentos na minha carreira, na minha vida profissional. E muitas mulheres que seguem a gente aqui, parece que a gente precisa ficar provando, né, o nosso Uhum. poder, o nosso potencial. Muitas vezes as pessoas não visualizam isso, às vezes numa reunião, quando a gente vai falar, às vezes outra pessoa fala na frente, não deixa a gente continuar. Então, assim, são coisas que são pequenas e que com a maturidade você vai percebendo que é isso, né? Claro que hoje eu tenho essa maturidade, eu sei como conduzir isso, mas no início da carreira eu tinha muita dificuldade, né? Então, assim, por que você acha que isso ainda acontece muito? Somos nós mulheres que precisamos saber como nos posicionarmos, e se for isso, como que a gente pode fazer? Não sei, qual que é a sua visão em relação a isso? Eu considero que a dificuldade é para os dois lados. Legal. Eu não considero que é somente da mulher. Há um peso da mulher em que sentido? Quando ela se coloca menor do que os outros. Então, o que eu recomendo para você, mulher, que às vezes tem dificuldade de se colocar, vou te lembrar da minha história, né? Eu lá vindo do interior, com medo de falar, né? Muitas vezes numa reunião, o que a gente precisa fazer? Quando você está simplesmente preocupada com o que o outro está pensando, com o que o outro está falando, olha o tempo que você está perdendo com isso. E energia, né? E energia. Para onde, inclusive, eu sempre uso a seguinte técnica, né? Para onde está direcionado o seu foco? Né? Para onde está direcionado o seu foco? O seu foco está todinho em você. Ah, está todo mundo me vendo, né? Eu vou me esconder aqui e ninguém vai me ver e pronto, eu vou ficar na minha. Você tem que entender o seguinte. Para de pensar nisso. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai falar para você a palavra para. E a partir daí, o que você vai fazer? Colocar o seu foco, ó, visualize que você está colocando o seu foco para a plateia, que pode ser uma reunião, que pode ser uma plateia de pessoas com quem você quer falar. E naquele momento pense o seguinte, o que eu tenho para falar vai contribuir com eles. E se eu posso contribuir com eles, se a minha fala faltar, vai faltar uma visão, vai faltar um detalhe que pode dar errado. Aquela ideia, aquele projeto. A sua contribuição vai ser fundamental. Com isso, você vai simplesmente começar a deixar fluir aquilo que você tem de melhor. Então, direcionar esse foco, tirar esse foco de você, você está com a luz em cima de você, estão todos me olhando, síndrome do impostor, né? Hoje tem. Isso, né? Ah, porque eu não vou dar conta. Peraí, se você está fazendo isso, você está preocupado com o julgamento do outro. Exatamente. Né? E eu vou te dizer uma coisa, isso você não domina. Uhum. Isso não te pertence. Sai desse corpo que isso não te pertence mais. Adoro. Né? Não há como você dominar o que o outro pensa. Opa, mas qual é a boa notícia? Você está na tua mão dominar o que você pensa. Então você simplesmente percebe, a pessoa está com uma cara de quem não está concordando. Bom, talvez eu vou estimular para poder trazer uma dúvida, mas eu vou colocar. Fale e contribua. E não há problema de alguém ir contra o que você está falando. Você vai aprender. Quem diz também que nós somos os únicos detentores do saber? Exato. Eu sempre falo, cada turma, cada palestra, cada evento que eu faço, eu viro para as pessoas e falo, eu estou aqui para aprender. Uhum. Né? A diferença é que vocês estão aqui para aprender comigo. Eu estou aqui para aprender com todos vocês. Muito mais rico, né, Mari? Pensa quanta coisa eu vou sair daqui de informação. Né? Então,
Por quê? Porque eu estou aberta. E aí eu provoco sempre as pessoas, esteja pronto para aprender com todo mundo. Se você, mulher, parar de achar que tem todas as respostas, a gente não tem. Mas a gente tem, deixa eu te dar uma outra dica fundamental. A gente pode pensar. E você tem tempo para pensar. Qual é uma cobrança, Ju, que eu vejo muito grande das pessoas hoje? As pessoas querem dar a resposta bate-pronto. Exato. Eu não preciso responder de bate-pronto. Uhum. Me fizeram uma pergunta. Eu tenho alguma coisa para poder raciocinar? Só um minuto, Ju. E vou mostrando o que eu estou pensando. Perfeito. Qual o Olha problema isso. disso? Isso, inclusive, gera uma expectativa das pessoas também. Você prende mais atenção quando a gente faz. Sabe qual Essa que é o nome dessa pausa técnica? estratégica, né? Pausa dramática. Dramática. É Muito uma bom. técnica, Sim. né? Você vira para a pessoa e fala, e você está raciocinando de verdade. Aquilo prende a atenção da pessoa, mas também é a ferramenta para te ajudar a colocar em ordem. Às vezes eu não quero fazer a pausa, eu quero falar. Deixa eu ver, eu vou repetir então o que você me disse. Você está me dizendo isso, 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 e vou juntando em voz alta. Às vezes a pessoa fala, não, você entendeu errado. Opa, só aí Exato. você já vem com a resposta mais adequada. Aham. E a construção do pensamento e das respostas, ela é coletiva. Para de achar que você tem todas as respostas. Nós podemos, às vezes, com uma pergunta, uma dúvida e não uma resposta, ampliar a consciência e a maturidade daquela discussão. E isso é enriquecedor. Exato. Muito bom, gente. Que rico, hein? Maravilhoso, né? Nossa, fantástico, fantástico. Falando dessa questão da consciência feminina, que eu acho que isso também traz muito isso, quem eu sou de verdade, né? Para não depender de um julgamento alheio, sou eu comigo mesma, focado num resultado, focado em alguma ação, focado em resolver algum tipo de problema. Como que, trazendo essa consciência feminina de liderança, quando essas mulheres acabam ocupando de fato esses espaços dessa forma consciente, o que de fato muda na organização? Quando a gente assume esse papel, o que a gente consegue contribuir? Qual o resultado que tem a organização como um todo? Quais são as competências femininas que mais contribuem com o negócio? A primeira que eu sempre relaciono é o jogo de cintura. Nossa, A maleabilidade feminina. Nós aprendemos esse jogo de cintura, essa graça, essa forma de fazer com elegância que nenhum homem faz. Isso e é às vezes nosso. bem num ambiente muito corporativo, aquela coisa muito Pesada. masculina, pesada, a gente consegue trazer essa graça, Isso. que é da essência feminina que só a gente tem. Pronto. E traz a leveza. A leveza. O ambiente corporativo é muito pesado. Nós podemos cobrar metas, cobrar resultados, mas trazendo as pessoas a serem ouvidas. Sim. E quando eu não estou ouvindo as pessoas, o que acontece? Acontece o que aconteceu agora, teve-se que se criar uma norma regulamentadora, NR1, para falar que os líderes têm que ouvir as pessoas. E nós fazemos isso. Então, o que a mulher faz? Quais são as competências? É esse jogo de cintura, essa maleabilidade, essa leveza nas adversidades. Né? Nós trazemos uma discussão diferente. Quando a mulher fica imitando o masculino, Exato. ela traz o peso nas adversidades. É aquela mulher de mão pesada e tal. Por quê? Porque ela aprendeu isso, foi cobrado dela para desenvolver isso. Quando ela se propõe a ser como ela verdadeiramente é, primeiro ela fica bem com ela mesma. Né? E quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente contagia o ambiente. Procurem avaliar organizações onde todo o conselho, todo o grupo diretivo era somente masculino e entra uma mulher. Já começa a dar uma outra visão. Então, é importante mesclar. Todos têm sua contribuição. Não acho que tem que ser uma empresa só feminina, uma empresa só. A adversidade é que faz a riqueza do nosso trabalho.
Então, aprender a conviver com eles sem achar que, eu tenho que provar, né? Eu tenho que ser a melhor. Não, você vai ser a melhor quando fizer parte do todo. Para isso, Uhum. Ju, eu queria dar uma dica de um livro, Claro. tá? Um livro maravilhoso para você, mulher, que vai empreender, que está hoje atuando na área de liderança. Eu tenho alguns livros, Ju, que eu falo que são os livros de cabeceira do líder. Sim. E esse livro, ele é fundamental para poder construir equipes de sucesso. Esse livro se chama Os 5 Desafios das Equipes, Vou até anotar. tá? Os 5 Desafios das Equipes. Esse livro, ele é tão fácil de ler, de repente você fala assim, eu não tenho hábito de leitura. Ele é uma história. Ju, eu li em 2 dias, Legal. que eu fiquei louca para ver o final. E ele é uma história de mulher, no Vale do Silício, Nossa. que ela foi contratada pelo presidente de uma empresa de tecnologia para ser a CEO. Ele era o presidente e a contratou como CEO. Detalhe, ela veio da área da educação, Ó. tá? Então, totalmente diferente. E, segundo ponto, o CEO anterior continuava na empresa porque ele era sócio, virou diretor. E ela tinha que conviver com esse ambiente. Nossa. E ela tinha que transformar aquele time todo em uma equipe de sucesso. É maravilhoso. O autor é Patrick Lencioni. Patrick Lencioni, Os 5 Desafios das Equipes. Maravilhoso e vai fazer a diferença. E o que ele tem lá, além da história? A técnica dele é um capítulo. Aí ele fala assim, só que eu vou te mostrar como você vai aplicar essa técnica. E aí ele conta a história. Legal. E aí ele dá exemplos e no final tem uma série de ferramentas para você fazer em cada etapa. Então fica muito rico, né? Muito. Muito aplicável na prática. Exatamente. E aí dentro até disso que a gente está falando, Ju, qual é a base do trabalho em equipe para você montar uma equipe de sucesso? Mulher tem essa habilidade de montar times. A gente cuida do time da casa. Então, nós temos essa habilidade. Lá, qual é a base que o Patrick Lencioni conta? É a confiança. Tudo começa com a confiança. Se você não mesmo. conquistar a confiança das pessoas, nada vai seguir. É maravilhoso. Depois você vai me contar. Eu vou ler Tá? e te conto depois, tá? Vou ler. Bom, vamos partindo aqui já para os finalmentes. Eu queria, assim, que se você pudesse conversar com essa mulher que está, sobretudo a que está empreendendo, mas tudo bem, a que está no mundo corporativo. Mas a gente tem muitas mulheres aqui que nos seguem que são empreendedoras também, ou mesmo essa que quer, por mais que a gente já tenha mencionado algumas coisas aqui antes, né? Uma mulher aí que sente vontade de empreender, que pode estar com alguma dificuldade, o que você diria para ela hoje, assim, para essa mulher que está com essa dificuldade, que está querendo, que está com medo? O que você diria para ela? Uma pergunta assim mais de reflexão, sabe? Tá. O que eu recomendo a você, mulher, que hoje pensa em empreender ou está no seu trabalho e quer ter um resultado melhor, para de ser perfeccionista. De querer tudo prontinho, não. Quando tudo estiver certo, isso eu vou fazer. Não existe essa perfeição. E o caminho se constrói ao longo da estrada. O seu desenvolvimento profissional, a cada etapa, você vai ter desafios totalmente diferentes. E muitas vezes você está numa etapa e você não vai deixá-la perfeita para seguir para a seguinte. E nós estamos num ambiente altamente dinâmico. Nós estamos aqui conversando, eu e Ju. Lá fora tem uma guerra que Sim. tá, vai ou não vai. Hoje saiu uma notícia em que o Pão de Açúcar pediu RJ. Olha, Grupo não vi. Pão de Açúcar pediu RJ. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, que você está no teu negócio, tem várias coisas que estão rodando. Acredite no seu negócio, faça os planos, verifique os problemas, fazendo um resgate de tudo que nós falamos hoje. Comece a listar os problemas e vamos resolvendo um de cada vez. O que não for teu, repassa. Delegue. Trabalhe a sua competência, desenvolva a sua competência. Use o seu melhor. Fazendo isso e partindo para a ação efetivamente, você vai ver a diferença no final. Muito bom. E você acha que essas mulheres ainda tem alguma coisa ainda que que não virou a chave ainda de dificuldade que elas têm? Tem alguma, só para a gente finalizar, alguma viradinha de chave que talvez elas não percebem que é uma dificuldade delas mesmas? Tá. O que eu sinto que é o maior desafio hoje
e que elas muitas vezes criam isso, na verdade, na cabeça Aham. delas, é que elas nunca serão o suficiente. Aí volta na impostora. Exatamente. Nunca estou bem o suficiente. Eu vou esperar eu Nós somos estar muito pronta. cobradas, né? E a autocobrança É. é muito grande. Eu brinco sempre que assim, ó, tem que tirar o chicotinho. Lerê, lerê, lê. Para, É. tá? Com a autocobrança Sim. e coloca foco no que você quer fazer. Uhum. Né? Por isso que quando eu comecei, a primeira coisa que eu falei é você precisa ter o teu objetivo claro. Então, se você quer empreender ou quer fazer o seu desenvolvimento da sua carreira, e você é uma mulher que hoje atua no mundo corporativo, define exatamente como você quer, o que você quer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. A partir disso, você vai ter um caminho muito mais fácil de ser traçado. Diferente do vamos esperar o que vai acontecer? É. Vamos ver as oportunidades que vão aparecer? Às vezes a oportunidade aparece para gente, mas não adianta vir uma oportunidade se você não está preparada para Exato. isso. Então, por isso, invista no seu próprio desenvolvimento. Né? Liste os pontos que você considera que precisa melhorar. E uma coisa que é importante hoje, Ju, que eu acredito que também pode ajudar muito. Nunca foi tão fácil trabalhar o seu desenvolvimento como agora. Verdade. O volume de informações que nós Nossa. temos no mercado, com a tecnologia, ou até com a IA. Exatamente. O que a gente tem de Você pode fazer o seu possibilidades plano de negócio com o a apoio ajuda da IA. deles. Exato. Né? A IA pode te ajudar, mas não é ela que vai definir, não. Exatamente. Ela somente dá ideias. Mas se você não colocar o seu melhor, ele vai ser falso. E você não vai conseguir chegar onde você quer. Então, use o que você precisa, mas comece definindo. E eu sei que essa pergunta pega. O que você realmente quer no seu desenvolvimento profissional? Exato. Isso é verdade. Magda, muito bom. Para a pergunta final que eu faço aqui em todo o podcast, depois desse papo maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí em casa, a pergunta é: o que para você merece um brinde? O que merece ser celebrado? Olha, para mim, o que merece ser celebrado é a minha história. Eu quero aqui celebrar aquela menina que sofreu bullying e que juntou todos os caquinhos que estavam lá e que resolveu se divertir, ser feliz e construir algo para ajudar as pessoas. E talvez tirar pessoas que fazem esse bullying para poder tornar o mundo um pouco mais leve. Então eu quero brindar aqui a minha história, quero brindar meu marido, meu companheiro, né? Que se não fosse ele, né? Estamos há 18 anos juntos, Que bem, não estaria talvez como eu estou hoje. Né? Então, eu quero brindar a vida Amém. que Deus me deu. Graças a Deus, que coisa mais linda. Bom, e já que a gente está brindando, vamos brindar com água. Aí, Cheers, cheers! merece um brinde. Sensacional, Magda, é isso. Obrigada, a gente, às vezes, tem que querida. lembrar disso, Não da é? gente, da nossa vida, da nossa história. A gente tem que olhar para trás, mas nesse sentido, olha o que eu já passei. Exatamente. Olha o que eu já sobrevivi. Olha o que ainda está por vir. E celebrar. É isso Realmente aí. merece ser celebrado. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada pela entrega. A gente tem aqui um presente. Obrigada. Espero que você goste muito. Obrigada. Use Obrigada, um presente querida. para você. Eu sou fã da Tears, né? Então tá aqui, né? Já tá aí o lenço Lencinho da Tears. Eu Tears. estava falando com a Magda que eu fiquei sem esse lenço, minha gente. Mas que O adianta lenço fazer um foi lenço para bonito? todo mundo. Todo Teve um mundo dia que eu quer. tirei o lenço do meu pescoço e dei para pessoa. Todo mundo e quer. Fiquei sem o lenço. Ó, equipe, ó, já vamos organizar para pedir mais lenço, tá? Porque Juliana está sem lenço. Obrigada, querida. É maravilhoso estar com você. Você sabe que eu Obrigada. torço e admiro muito a sua história. Ah, né? que isso. Tá construindo uma história maravilhosa. É recíproco. Você me ajudou muito. Você não imagina o quanto. Obrigada, querida. Obrigada. Gente, ó, estamos aqui finalizando mais um papo hoje com a Magda. Um podcast belíssimo, muito rico. Muito obrigada por isso. Se você gostou do papo até aqui, peço para que você coloque aí o que gostei.
e ajude a compartilhar esse vídeo aqui para aquela empreendedora, para aquela mulher que você acha que está precisando ouvir o que a gente conversou aqui hoje, não é mesmo? Exatamente. E anota aí embaixo no YouTube aqui, né? Aquelas pessoas. Qual ideia foi a mais importante para você? O que mexeu contigo? O que te ajudou a fazer uma virada de chave? Tamo junto. Ou talvez, se quiser fazer alguma pergunta, né? A Ju Claro. passa para mim, aí a gente vai compartilhar com vocês. Eu aproveito a oportunidade que eu esqueci de colocar, peço perdão pela deselegância, mas onde que as pessoas te acham, suas redes sociais, Magda? @Magda de Paula Oficial. Então pronto, ó, já se conectem com a Magda, que ela é assim mesmo, uma energia maravilhosa e espetacular. Muito obrigada. Obrigada.